Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Como você já sabe, está na praça o edital do TCE Rio de Janeiro. Graças a Deus esse edital saiu, já estava aí na porta para sair já faz um bom tempo e enfim veio com 4 cargos para o cargo de analista de controle externo, né? E é um concurso bem interessante, a gente vai ver algumas coisas referentes ao edital, mas eu já te adianto que é um concurso bem interessante para todo mundo que estuda para a área de controle. Então ele traz matérias ali que são comuns para concursos como Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo. Então, assim, para quem está estudando para esse concurso, para a área de controle, é um concurso que vale a pena você fazer, vale a pena você se preparar, porque já vai servir de base aí para outros concursos dessa área de controle, beleza? Eu trouxe essa análise com foco na prova discursiva, né? Por que para a prova discursiva? Bom, durante a minha preparação para vários concursos, eu fui aprovado, entre outros, no Tribunal de Contas do município do Goiás, em 3º lugar, no Tribunal de Contas da União para técnico, em 17º lugar, e para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 3º lugar, para o cargo de analista, que é onde eu trabalho hoje, né? E em todos esses concursos eu levei comigo a seguinte frase: que em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota, né? E durante esse percurso eu vi várias vezes pessoas muito bem preparadas, pessoas que sabiam muito a respeito de determinadas matérias, mas que não tinham um bom desempenho no todo, né? Não ia bem nas matérias que não sabia tão bem e também não ia bem na prova discursiva e acabavam que esses candidatos, esses colegas, né, acabavam ficando de fora da lista de classificação. Por quê? Porque o objetivo é você conseguir a nota mais alta no final, somando a prova objetiva, somando a prova discursiva, somando a avaliação de título. Então você precisa ter um bom desempenho em todas. E aí, por isso que vem a análise estratégica. O que eu fazia? Eu sabia que o esforço para poder conseguir uma nota boa na prova discursiva era menor do que um esforço para poder gabaritar uma prova objetiva. Então eu acabei direcionando, né, mais tempo ali para a prova discursiva, para conseguir um bom desempenho ali, e acabava que tirava a diferença que eu não conseguia na prova objetiva. E no final eu ficava lá em cima nas classificações. E é essa análise que eu vou fazer com você aqui hoje de forma rápida, de forma estratégica, para você não perder ponto e também para ser direcionado aí, para conseguir direcionar o seu tempo para aquilo que é de fato mais importante. Algumas informações gerais iniciais aí sobre o concurso. Ele vai ser aplicado pela banca Sebrasp, que é a banca CESP, né? A prova vai ser aplicada em 2 dias, tá? No sábado, do dia 25 de abril, vai ser aplicada a prova objetiva com as matérias de conhecimento básico e conhecimento específico. Serão 5 horas de prova aplicado no período da tarde, tá? E no dia 26 de abril, domingo, vai ser aplicada a prova discursiva. Serão 4 horas de prova e vai ser aplicada no período da manhã, né? Então, fique atento aí, a prova objetiva vai ser à tarde no sábado e a prova discursiva vai ser no domingo de manhã, beleza? Outra informação importante do edital, essa daí com certeza você já deu uma olhada, é o salário inicial bruto aí de R$ 13.700, tá ok? Então, é um salário top e eu já te instigo aí a te motivar para esse concurso. O que você faria se caísse hoje na sua conta corrente R$ 13.000? O que você faria com esse salário? Como esse salário mudaria a sua vida? Como esse salário mudaria a vida da sua família? Qual seria a primeira coisa que você ia comprar? Você ia pagar dívida? Você ia querer já comprar um carro? Você ia procurar um lugar melhor para viver? Né? Então, como esse salário de fato mudaria a sua vida? Então coloca isso aí na sua mente, que isso serve de motivação para que você consiga se dedicar o tanto que é necessário para ser aprovado nesse concurso, beleza? Outra informação importante é que esse concurso ele tem uma validade curta, tá? Vão ser 6 meses, prorrogáveis por até 6 meses. Então, o concurso ele tem um prazo máximo de validade de 1 ano. Se você não for chamado num período de 1 ano, você não tem mais como ser chamado no concurso, tá ok? Então, ele tem um prazo curto, lembrando que esse prazo de 6 meses começa a contar a partir da homologação final do concurso. Então, quando acabar todas as etapas, aí começa a contar o prazo de 6 meses, beleza? Quanto às vagas, uma informação bem interessante quanto às vagas aí, que no edital fica meio bagunçado, mas eu tô aqui para poder esclarecer para você. Vamos lá. As vagas, elas são divididas
pelos cargos, né? Então tem 4 cargos: cargo 1, cargo 2, cargo 3 e cargo 4. Os cargos são divididos por especialidades, então você tem especialidade Ciências Contábeis, Controle Externo, Direito e Tecnologia da Informação. As vagas, elas estão no edital, nesse quadro, e são divididas em ampla concorrência, pessoas com deficiências, negros e índios e hipossuficientes econômicos, né? Então ela é dividida dessa forma aí. Bruno, vão chamar só o quantitativo de vagas? Não, devem chamar mais. Quanto a mais, né? Qual vai ser o cadastro de reserva desse concurso? Então vamos analisar o resto do edital. Bom, além das vagas, o edital também traz um quadro com as redações que serão corrigidas, né? Então, o que são as redações corrigidas? É o seguinte: os candidatos aprovados na prova objetiva, que não forem eliminados, né, por não alcançar algum dos mínimos, eles vão ser classificados. Aí, os 54 primeiros classificados na especialidade de Ciências Contábeis vão ter a redação corrigida, né? E assim se aplica para todos as categorias aqui, né? E para todos os cargos também. Então, vocês vão ser corrigidas esse quantitativo de redação. Então, aqui é o primeiro filtro, né? Aqui já é o primeiro filtro. Quem não tiver ficado dentro dessa classificação já está eliminado do concurso, beleza? Então aí, beleza, corrigiu as redações. Aí você vai me perguntar: Bruno, quem teve a redação corrigida e conseguiu tirar um mínimo na redação, está no cadastro de reserva? Ainda não. Por quê? Porque o edital traz uma outra informação. Ele fala o seguinte, que vão ser convocados para a etapa de avaliação de títulos, que é depois da prova discursiva, os candidatos classificados até essa classificação aqui, ó, até essa numeração. Isso válido para todas as categorias. Isso quer dizer o seguinte, que o candidato aqui, vamos pegar o exemplo aqui do cargo de Ciências Contábeis, que é o primeiro. Então, os 54 primeiros tiveram redações corrigidas, então corrigiram 54. Aí, vamos supor que de 54, 10 foram eliminados na prova discursiva, então sobraram 44 candidatos aprovados na prova discursiva. Aí ele vai pegar a lista dos 44 e vai filtrar os 23 primeiros, né? Então, tem aqui a lista, né? Então aqui tem 1, 2 até o 44. Né? Aí ele vai vir aqui na colocação 23, filtrar esses 23, e quem não ficou entre os 23 da ampla concorrência está eliminado do concurso. Então, mesmo sendo aprovado na prova discursiva, está eliminado do concurso. E aí vem a importância de você conseguir uma nota boa na discursiva, para fazer com que você suba classificações e entre para a lista dos 23 primeiros nesse cargo. O mesmo se aplica, logicamente, ao cargo de controle externo, direito e tecnologia da informação. E onde é que está isso? Está no edital. Diz o seguinte, ó, o candidato que não for convocado para avaliação de título estará eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Então, a gente pode concluir que o seguinte, que o cadastro de reserva ele vai ser formado pelos candidatos que forem chamados para avaliação de título. Então, esse é o cadastro de reserva. Tá? Veja que o cadastro de reserva é maior do que o quantitativo de vagas, né? Mas não é igual à quantidade de redações corrigidas. Beleza? Dito isso, vamos então para a fase mais importante dessa análise, que é como vai ser composta a nota final do candidato. Pois bem, o edital traz o seguinte, que a prova vai ser dividida em prova objetiva, prova discursiva e avaliação de título. A prova objetiva e a prova discursiva, elas são eliminatórias e classificatórias, né? Então, o candidato ele pode melhorar a classificação, né? Quanto mais pontos ele tira, melhor a classificação. E são eliminatórias por quê? Porque se ele não tirar o mínimo, ele está eliminado do concurso. Agora, no caso da avaliação de título, não. É só classificatório. Por quê? Porque o candidato pode ganhar pontos com os títulos, mas se ele não tiver título nenhum, ele não é eliminado do concurso. Beleza? Diferença entre eliminatório e classificatório é basicamente isso. Então, a nota final vai ser composta por prova objetiva, mais prova discursiva, mais avaliação de título. A prova objetiva ela vai ser composta por matéria de conhecimento básico, valendo 100 pontos, e matéria de conhecimento específico, valendo 100 pontos. Então, no total, a nota da prova objetiva vai valer 200 pontos. Só que o edital traz os mínimos. Por exemplo, o candidato vai ser aprovado na prova discursiva se ele tirar pelo menos 20 pontos na parte de conhecimento básico, pelo menos 30 pontos na parte de conhecimento específico. Então veja que se ele tirar 20 pontos em básico e 30 pontos específico, ele vai somar aqui 50 pontos.
Porém, ele ainda não está aprovado. Com 50 pontos ele não está aprovado porque a banca ela traz também um mínimo para o conjunto. Então, tem que tirar pelo menos 60 pontos. Veja que não é difícil você ser aprovado na prova objetiva, uma vez que 60 pontos equivale aqui a 30% da nota da prova objetiva, beleza? Então, a maioria dos candidatos vai conseguir esse mínimo. Então, conseguir um mínimo não é suficiente para ser aprovado. É preciso que você realmente tenha um desempenho melhor para poder ficar ali na lista de redações corrigidas. Beleza. Fez a prova objetiva, agora a prova discursiva. O edital traz que a prova discursiva vai ser composta por 3 questões discursivas, cada uma vale 20 pontos. Então, no total, a prova, as questões vão somar aí 60 pontos. E uma peça técnica de 40 pontos, beleza? Eu vou detalhar cada uma dessas questões mais à frente, mas a priori é importante que você saiba isso. As questões discursivas somando vale 60 pontos e a peça técnica 40 pontos. Então, no total, você tem 100 pontos. Um fato interessante é que o edital não traz um mínimo para a questão e nem um mínimo para a peça técnica. Ele só traz um mínimo para o somatório da prova discursiva. Então, para o candidato ser aprovado na prova discursiva, ele precisa tirar um mínimo de 50 pontos no somatório total. Então, por exemplo, imagine que ele tirou 10 pontos aqui nas 3 questões discursivas, ou seja, ele praticamente zerou 2 questões e tirou, mas gabaritou a peça técnica. Então, no total aqui, ele tem 10 mais 40, ele tem 50 pontos. Ele atingiu o mínimo? Atingiu. Então, ele está aprovado na prova discursiva. Beleza? Um ponto interessante é que o peso da prova discursiva é bem maior. Olha aqui. A prova discursiva, para ser aprovado, o candidato tem que tirar um mínimo de 50%, enquanto na prova objetiva ele tem que tirar um mínimo de 30%. Então, vão ter mais candidatos, é provável, tá, que vão ter mais candidatos reprovados na prova discursiva do que candidatos reprovados na prova objetiva. Então, veja que a banca ela tá dando uma importância maior para a prova discursiva, beleza? E, por fim, a avaliação de título vale aqui 10 pontos. Né? Desses 10 pontos, eu já te adianto que 5 pontos é para quem tem doutorado. Né? Então, assim, se você não tem doutorado, a maioria das pessoas não tem doutorado, então o que o pessoal pode conseguir aí de pontos a mais é 5 pontos, né? Que no somatório total não tem um impacto tão significativo. É significativo, mas não é tão significativo, tá ok? Beleza, então a gente fez essa análise aqui da prova discursiva e a gente pode montar então esse gráfico. Então, a gente tem que a prova de conhecimento básico, prova de conhecimento específico e prova discursiva valem 100 pontos, então tem o mesmo peso na nota final, e a avaliação de títulos vale 10 pontos, tem menos peso na pontuação final do concurso. Essa é uma análise geral, porém, a gente está aqui para fazer uma análise mais específica. Então, dê uma olhada aqui. Na parte de conhecimento básico, a gente tem 7 matérias, então são 100 pontos dividido para 7 matérias. Na prova de conhecimento específico, a gente tem 100 pontos dividido de 3 matérias para o cargo de ciências contábeis até 8 matérias para os cargos de direito e para os cargos de TI. Então, as matérias acabam tendo pesos diferentes na parte de conhecimento específico. E na prova discursiva, a gente tem aqui questão 1, questão 2, questão 3, com um peso específico, valendo 20 pontos, e a peça técnica valendo 40 pontos. Só que a questão 1 cobra conhecimento básico, e a questão 2, 3 e 4 cobra conhecimento específico. Né? Então, acaba que tem que fazer uma distribuição de pontos para as matérias, para que você saiba quais são as matérias mais importantes e as matérias menos importantes. Eu já fiz isso, tá? Então eu fiz uma análise aqui das matérias mais importantes, das matérias menos importantes, e organizei num documento que está disponível. Então, se você quiser ter acesso a esse documento de análise aí das matérias, é só clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, né? E aí você já tem acesso aí a esse material de forma gratuita. Eu mando para o seu e-mail e aí você pode direcionar seu estudo com base nessa análise que eu fiz. Beleza? Isso é para a prova objetiva. Agora, para a prova discursiva, eu trouxe aqui uma análise um pouco mais aprofundada para você já ir preparado para o dia da prova. Vamos lá. A prova discursiva, como a gente viu, é composta por uma questão discursiva valendo 20 pontos, outra questão discursiva valendo 20 pontos e outra questão discursiva valendo 20 pontos. São 3 questões discursivas valendo 20 pontos e uma peça técnica valendo 40 pontos. Então, você soma aí 100 pontos e, para ser aprovado, você precisa tirar um mínimo de 50 pontos. Pois bem,
as questões discursivas, elas vão ser, tem que ser redigidas em um máximo de 20 linhas, beleza? Sendo que uma questão vai cobrar um assunto específico de direito constitucional, administrativo e ou controle externo. O que o examinador quer dizer com e ou? Ele quer dizer o seguinte, que essa questão aqui, ela pode cobrar um conhecimento só de direito constitucional ou um conhecimento que envolva, ou cobrar um tema que envolva um conhecimento de direito constitucional e de administrativo, ou um conhecimento que envolva conhecimento de administrativo e controle externo, ou direito constitucional e controle externo. Né? Então ele pode mesclar, ele pode cobrar os 3 assuntos em uma questão só, beleza? Agora, para as demais questões, vão ser só conhecimento específico. Então vão ser conhecimento específico para a questão 2 e para a questão 3, nesse caso aqui. E a peça técnica? A peça técnica vai ser composta por 50 linhas e também vai cobrar matéria de conhecimento específico. Ok? Então, esse é o cenário da prova discursiva. Mais uma informação interessante da prova discursiva da importância dessa prova, é que o edital traz critérios de desempate. Né? O primeiro critério de desempate é ter idade igual ou superior a 60 anos. Então, assim, isso é determinado por lei, mas são poucas as pessoas que concorrem para esses cargos e têm essa idade. Agora, o segundo é quem obtiver a maior nota na prova discursiva. Né? Então, mais uma vez, o edital demonstra que a prova discursiva é fundamental, é a parte mais importante aí para ser aprovado nesse concurso. Eles querem alguém que saiba escrever, que saiba responder a uma prova discursiva, beleza? Agora vem aquela dúvida, Bruno, beleza, vai cobrar questão discursiva e vai cobrar peça técnica. O que é uma questão discursiva e o que é uma peça técnica? Para te explicar isso, eu trago exemplos, né, e detalho como vai ser classificado, como vai ser calculada a sua nota em cada uma dessas questões. Pois bem, tá aqui um exemplo de questão discursiva retirada do concurso do TCDF de 2013, aplicado em 2014, pela mesma banca CESP. A questão discursiva é o seguinte, a banca ela pode ou não trazer um texto trazendo um assunto específico, depois ela vai solicitar que você redija um texto, né, respondendo o que se pede. Esse texto ele não tem que ter uma estrutura formal de texto dissertativo, não. É só responder o que se pede. E aí ele traz os tópicos. Né? Nesse caso aqui era uma questão de controle externo, cobrava conceitos relacionados à accountability. Então apresente o conceito de accountability, discorra sobre a importância da accountability para o regime democrático, como um instrumento de responsabilização, e aqui ele mescla constitucional, mescla um pouco de conhecimento de direito administrativo, e descreva os tipos clássicos de accountability que estão relacionados também a controle externo. Então veja que são tópicos que você precisa responder de forma direta, utilizando as 20 linhas, mas que não precisa ter uma estrutura formal. E quando eu digo estrutura formal, eu estou falando aqui de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, você só precisa de parágrafo de desenvolvimento. Só que esse parágrafo ele tem que ser bem organizado para que você consiga responder a tudo que é solicitado de forma completa, utilizando as 20 linhas. E você pode achar que 20 linhas é muito, mas não é, principalmente quando vem tópico, vem questões com 3, 4 tópicos para responder. Então precisa de estratégia aí na hora de responder, beleza? E como é que vai ser calculada a nota da questão discursiva? A banca traz a seguinte fórmula, né? Então a nota da prova da questão discursiva aqui, então a nota da questão discursiva é a nota de conteúdo mais 4 vezes o número de erros vezes o total de linhas. A nota de conteúdo é o quê? É a apresentação e estrutura textual, então é ali ver se você não rasurou muito, se a letra é legível, se o texto está observando as margens, né? E o desenvolvimento do tema é a resposta aos tópicos. A banca vai avaliar se você respondeu de forma correta ou não ao que foi solicitado nos tópicos. O que são tópicos, Bruno? Isso aqui, ó, tópicos, né? Então, isso aqui que foi solicitado. Esses são os tópicos. Aí a banca aqui, em desenvolvimento do tema, vai avaliar se você respondeu corretamente aos tópicos. E qual é a pontuação de cada uma desses? Apresentação e estrutura textual vale 1 ponto e desenvolvimento do tema vale 19 pontos. Ou seja, o que é mais importante aqui para você conseguir uma boa nota é você responder de forma correta e, como eu disse, estruturar de forma que você consiga responder a todos os itens e de forma correta. E aí você vai tirar 19 pontos. Então, no total, vale 20 pontos. Ok, isso é a nota de conteúdo. E a nota, e o restante da forma? É a parte de gramática, tá? Então, como é que vai ser a parte de gramática? A banca ela vai multiplicar 4 vezes o número de erros que você cometeu e dividir pelo total de linhas.
vamos para a prática aqui para você entender. Imagine que um candidato, ele cometeu 5 erros, tá? 5 erros, e um escreveu 10 linhas e o outro escreveu 20 linhas. Então, nesse caso, o que a banca vai fazer? Ela vai calcular 4 vezes o 5 e dividir por 10, e depois vai multiplicar 4 vezes 5 e dividir por 20. Então, aqui, esse candidato ele vai perder 2 pontos, e esse candidato vai perder 1 ponto. Então, imagina, esse candidato 1 aqui, se ele tiver gabaritado a nota de conteúdo, a nota dele vai ser de 18 pontos. Enquanto o candidato 2, se tiver gabaritado a prova também, a nota de conteúdo, a nota dele vai ser 19. Então, só por ter escrito mais linhas, esse candidato 2 vai ter uma pontuação melhor, vai ter 1 ponto a mais, então vai ter uma classificação possivelmente melhor do que o candidato 1, beleza? Então, essa é a questão discursiva. A questão discursiva vai cobrar o conhecimento a respeito de um assunto específico da matéria de conhecimento básico ou de matéria de conhecimento específico, né, conforme a gente viu lá atrás. Então, não tem muito segredo, você tem que saber o conteúdo, então você tem que se preparar para essas matérias, né, mas também tem que utilizar de estratégia, tem que ser inteligente na hora de responder, e para isso existem algumas técnicas voltadas para a banca CESP, beleza? Tá. E a peça de natureza técnica? Peça de natureza técnica, acredito que é o que traz mais medo para quem vai fazer esse concurso. Pois bem, a gente vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. A peça técnica, o edital já traz o conceito. Ele diz o seguinte, ó, por peça de natureza técnica, entende-se a redação de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre achados de auditoria e normas aplicáveis. Tá? Bruno, o que é um achado de auditoria? Pois bem, se a gente olhar o Manual de Auditoria Governamental do TCE Rio de Janeiro, o que é achado de auditoria? Achado de auditoria são fatos relevantes que representam desvios de normas e ou procedimentos, e cuja constatação decorre do processo de verificação e análise realizada pela auditoria na fase de execução dos trabalhos. Em suma, é o seguinte, a equipe de auditoria vai para a rua, né? Vai para a rua para fazer a fiscalização em algum órgão. Aí ele chega nesse órgão, vai analisar todos os procedimentos do órgão e tudo, e verifica que esse órgão, por exemplo, contratou um serviço que valia 5 milhões, num contrato de 5 milhões, mas ele contratou por dispensa de licitação. Aí a equipe de auditoria vai colocar lá no relatório, achado de auditoria, contratação de despesa de 5 milhões, utilizando modalidade indevida de dispensa, sendo que o correto seria utilizar concorrência ou um pregão eletrônico, beleza? Então, esse é o achado de auditoria, contratação indevida por dispensa de licitação. Pronto. Aí, o examinador vai pegar esse achado, né? Vai colocar lá na questão, ó, constatou isso aqui. Aí ele vai pedir para você analisar, está correto ou não com base na norma. Aí você vai falar assim, foi constatado isso, né? Mas esse procedimento contraria a lei de licitações, né? Pois serviços com valores de 5 milhões deveriam ser contratados por concorrência ou por pregão eletrônica. Por isso, deve ser aplicada multa, etc, etc. Então, essa é a análise do achado de auditoria com base nas normas aplicáveis. E isso também vale para qualquer outro tipo de assunto. Por exemplo, no concurso do TCU de 2015 para o cargo de auditor, que, por sinal, também cobrava uma peça de natureza técnica de 50 linhas, o examinador trouxe o seguinte, ele trouxe aqui um relatório de gestão fiscal, tá? Nesse relatório de gestão fiscal, ele trouxe algumas informações que foram verificadas nesse relatório, e aqui ele traz alguns achados de auditoria, tá? E aí pede para o candidato, com base nesse relatório, com base nesses achados, responder aos tópicos. Então veja que os tópicos são exatamente iguais às da questão. O comando da questão também está aqui, ele pede para você responder o que está sendo solicitado. E isso aqui é um texto, né? Em vez de ser um texto motivador, ele é um caso específico. Nesse caso específico, possui alguns achados. Então, ele tem uma estrutura parecida com a questão, só que trata de um texto mais específico, porque ele conta um caso, uma situação hipotética. Mas a forma de responder é bem semelhante. E eu destaco o seguinte, tá? Você que vai estudar para peça técnica, não aconselho que você vá lá no site do TCE Rio de Janeiro e procure lá relatórios de auditoria, né, pareceres de auditoria. Por quê? Porque, assim, lá vai ser voltado para o tribunal. O que você tem que estudar é o que a banca CESP
quer saber. Você tem que estudar a estrutura da banca CESP, você tem que estudar como a banca CESP analisa. Então você tem que apresentar o que a banca CESP quer e não o que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro quer. O que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro quer, você vai aprender quando você já estiver lá aprovado. Aqui você tem que entregar o que a banca CESP deseja e por isso também existe técnica, né? Para responder a um parágrafo com achado de auditoria, você tem toda uma estrutura e é importante que você utilize essa estrutura para garantir uma nota maior. Quanto ao critério de correção, a banca utiliza o mesmo critério de correção das questões discursivas, tá? Então, também a nota da peça técnica é igual a nota de conteúdo menos os erros de gramática, né? Então, você tem aqui a apresentação textual, desenvolvimento do tema e a gramática. A diferença é o quê? É que a prova vale mais pontos. Então, a apresentação e estrutura textual vai valer 2 pontos, o desenvolvimento do tema vai valer 38 pontos, e em gramática, em vez de ser por 4, vão ser por 8 o número de erros que você vai aplicar. Então, no caso aqui, se um candidato cometeu 11 erros, né, um escreveu 30 linhas e o outro escreveu 50 linhas, esse primeiro vai perder 2,93 pontos, enquanto esse vai perder 1,76 pontos. Então, nesse caso, a diferença de pontos seria de 1,17 pontos. Né? Então, quanto mais linhas você escrever, melhor. Bruno, só por conta dos erros de gramática? Não, tá? Aqui vai uma dica preciosa também para você que vai fazer esse concurso. Quanto mais linhas você escrever, mais pontos você vai ganhar de gramática, né? Mas mais pontos você vai ganhar em conteúdo, porque você concorda comigo que se você escrever mais linhas, você vai conseguir trazer mais conteúdo e a chance de você acertar o que o examinador queria é maior? Se sim, então escreva mais linhas na prova discursiva, tá? Tente aproveitar o máximo de linhas. Se é uma prova para 50 linhas, escreva 50 linhas. Se é uma prova para 20 linhas, escreva as 20 linhas. Diminua o tamanho da letra para você conseguir colocar mais informações, né? E aí, quanto mais informação você coloca, mais chance você tem de acertar aquilo que está sendo solicitado pela banca CESP. Beleza? Então, essa é a minha dica. E a minha estratégia para que você consiga um bom desempenho nesse concurso é o quê? É que você estude as técnicas de discursiva para responder questão e para responder peça técnica, ok? E pratique até o dia da prova 2 simulados. 2 simulados equivalem aí a 8 provas corrigidas, né? Então, 3 questões mais uma peça de natureza técnica equivalem aí 2 simulados a 8 provas, né? E para isso eu montei a Academia de Discursiva. A Academia de Discursiva você tem acesso ao treinamento específico para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tá ok? E ela oferece o quê? Oferece a técnica discursiva sucinta e objetiva, focado só naquilo que é importante para você tirar uma boa nota na prova do CESP, né? Simulados de discursiva voltado para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, correção desses simulados em até 5 dias úteis, né? Propostas de resolução desses temas, então além de você responder, eu também respondo a questão. E, além disso, você tem acesso a todos os outros hipertreinos. Então, você está estudando para o TCE Rio de Janeiro e também para o TCU, você vai ter lá os 2 hipertreinos. Então, você estuda para o TCE Rio de Janeiro, né? Terminou o TCE do Rio de Janeiro, você já pode dar continuidade ao estudo para o TCU sem precisar ter que ler novamente técnica discursiva e etc. Você não precisa começar tudo do início. E tudo isso por um preço muito acessível. Então, eu aconselho que você acesse o site aí do Você Concursado ou o link está abaixo desse vídeo para que você possa conhecer mais sobre a Academia Discursiva. Se você tiver alguma dúvida, pode me encaminhar um e-mail ou pode entrar lá no Instagram e mandar um direct, tá ok? Ou entrar em qualquer uma das plataformas aí do Você Concursado. Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.